Jefferson, isso. Boa noite a todos. Vamos abrir o nosso texto de hoje, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. O nosso texto começa no 25, vai até o 37. Nós vamos começar apenas com o primeiro versículo e fazer algumas considerações antes de prosseguirmos a leitura. Então, Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nosso Pai, damos graças a Ti nessa noite e nos prostramos, Senhor, diante da Tua majestade, da Tua bondade, da Tua proeminência entre nós. E reconhecemos que Tu tens as palavras de vida eterna. E são essas palavras que precisamos ouvir essa noite. Por isso pedimos a Tua graça, a ajuda do Teu Espírito, a condução do Senhor. Fala ao nosso coração, todos precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como é costume, nessa sequência de estudos, o que fazemos é dar um contexto histórico, e logo depois entrarmos no assunto do texto, que no caso aqui é a interação do Senhor Jesus com esse certo homem intérprete da lei. Então, depois de um contexto, olharemos para essa pessoa, esse homem intérprete da lei, e a seguir veremos como o Senhor lidou com ele. E é claro que toda vez que olhamos e contemplamos o Senhor lidando com essas pessoas, não é difícil nós nos colocarmos no lugar dessas pessoas, porque nós também precisamos ser tratados, né, e curados e trabalhados pelo Senhor. Esse texto tem uma peculiaridade comparado aos anteriores. Esse texto inclui uma parábola, né? E ainda que a gente vai passar pela parábola, o objetivo aqui não é, vamos dizer assim, interpretar a parábola como si, né, per si. Mas ela faz parte do trato do Senhor com essa pessoa, né, com esse intérprete da lei. Então, nesse contexto, sim, olharemos para a parábola. Antes de gastarmos uma boa parte de tempo considerando, né, o perfil, a que grupo pertencia esse intérprete da lei, vamos só localizar esse texto no aspecto cronológico. Estamos no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Um dos eventos marcantes do capítulo anterior, capítulo 9, é a transfiguração do Senhor. Então, pelo próprio fluir do texto, entendemos que o capítulo 10 é posterior ao capítulo 9 do ponto de vista cronológico. Então estamos depois da transfiguração. Agora lembre-se que entre a transfiguração e a crucificação do Senhor se passaram 6 a 7 meses. Então essa é a escala de tempo em que nos encontramos. Agora a gente pode ser um pouco mais preciso quanto a isso, né? Por razões que discutimos em outras ocasiões, assim que o Senhor foi transfigurado, teve aqueles primeiros eventos logo depois que ele desceu do monte da transfiguração, o Senhor, ele setou seu rosto em direção a Jerusalém e ele foi a Jerusalém. E os estudiosos da cronologia do Novo Testamento entendem que ele foi não de forma pública, né, mas ele foi de forma não pública a um evento, a uma das festas dos judeus. E essa festa é a festa dos tabernáculos, descrita em João capítulo 7. Ou seja, João capítulo 7 ocorre um pouquinho depois da transfiguração do Senhor, que no caso do Evangelho de Lucas é o capítulo 9. Então encontramos-nos mais ou menos nesse ínterim. Provavelmente esse evento do qual leremos hoje, ocorreu no trajeto do Senhor entre o Monte da Transfiguração e Jerusalém, naquela data da festa dos tabernáculos. Então, do ponto de vista cronológico,
Esse é o nosso cenário. Então nós vamos começar olhando para esse homem. E como esse texto nos dá uma dica importante, diz que ele era intérprete da lei, aqui nós temos a oportunidade de gastarmos algum tempo investigando um pouco mais a respeito desse grupo de pessoas. E isso, inclusive, nos ajuda a entender e a ler outros textos do Novo Testamento. Okay? Então, vamos começar dizendo o seguinte: havia um grupo de pessoas importantes, relevantes, na época do Senhor, né? E eles eram denominados de formas diferentes, mas de uma certa maneira equivalentes, né? Em português, as denominações que encontramos são, uma está aqui, intérprete da lei. Outra, análoga, doutor da lei. Outra, mestre, né? E outra, escriba. Então, é o mesmo grupo. Os estudiosos entendem que quando são usadas essas denominações, em essência, elas determinam, nominam, né, um mesmo grupo. No grego, também há 3 nomes diferentes, né, que são utilizados. Aqui, a palavra é nômicos. Nômicos é traduzida aqui por intérprete da lei. Então, nós vamos olhar um pouquinho a respeito desse grupo, tentar entender onde é que surgiram, que perfil que eles tinham, quais eram as características desse grupo. Isso nos ajudará a entender melhor esse texto, né? Então, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: bem, qual foi o ponto de partida? Onde que esse grupo aparece na história? Porque se nós olharmos, né, por exemplo, o Pentateuco, ali encontramos sacerdotes, encontramos levitas, encontramos o sumo sacerdote, mas nós não encontramos os escribas naquele ponto da história. Então, ao que tudo indica, isso apareceu um pouco depois. A primeira menção em português, né, a palavra escriba no Novo Testamento, ao menos nessa tradução, que é Almeida Revista Atualizada, aparece no primeiro livro de Crônicas. Convido que vocês abram comigo no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 27. É uma descrição de um tio de Davi. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 27. Versículo 32. 1 Crônicas 27, 32. O texto diz: Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Essa é a primeira ocorrência da palavra escriba em português. Agora, uma pergunta que a gente faz é: a que corresponde? A palavra em hebraico de escriba é qual? E o que significa? É uma palavra que é utilizada muitas vezes antes desse momento, e a palavra em hebraico significa, perdão, significa contar ou recontar. Então, o escriba era uma pessoa capaz de contar ou de recontar, de relatar aquilo que estava na lei. Então, em essência, esse é o significado original dessa palavra. E esse texto diz que o tio de Davi, esse Jonatas, era homem sábio e escriba. Dito de outra forma, homem sábio e era perito na lei. Ele conhecia a lei, era capaz de contar a lei, de recontar a lei. Mas aqui é um caso isolado. Vamos a uma segunda menção importante, que aparece no livro de Neemias. Pouquinho depois disso, Neemias capítulo 7. Agora falando a respeito dele, Neemias. E por que é importante olharmos... perdão, irmãos, Esdras. Livro de Esdras capítulo 7. E por que esse texto é interessante? Porque os estudiosos entendem que, assim como Samuel, ele iniciou a ordem dos profetas, então Esdras iniciou a ordem dos escribas, tendo sido ele próprio um escriba. Então vamos começar, vamos ler alguns poucos versículos aqui no capítulo 7 de Esdras. O primeiro, antes disso, o contexto aqui, quando Esdras foi para Jerusalém,
né? E o rei Artaxerxes deu a ele uma carta de recomendação, uma carta em que lhe dava, digamos, liberdade de ação. E nessa carta aparece como o rei se dirige a Esdras. Mas antes disso, aqui temos o relato do texto bíblico sobre Esdras, versículo 6, falando de Esdras. Ele, Esdras, era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. Então aqui temos uma definição razoavelmente clara do que era ser um escriba. Era ser alguém versado na lei, alguém que conhecia a lei, alguém que era capaz de contar e de recontar o que estava escrito na lei. Versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aqui temos outro aspecto importante. Então, quem era perito na lei, e aqui Esdras é apresentado assim, aqui diz que ele estava disposto a cumprir, a obedecer e também a ensinar. Observe essas duas coisas nessa ordem. Primeiro, cumprir e também para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, vemos aqui o cuidado que Esdras tinha com a lei do Senhor, o desejo que ele tinha de cumprir a lei do Senhor, e tendo cumprido a lei do Senhor, ou em cumprindo a lei do Senhor, ele desejava ensinar essa lei a Israel. Então ele ia contar, ia recontar. Essa era uma das funções do escriba. Agora no versículo 11 e 12, que são os últimos dois que leremos nesse texto, encontramos a maneira com que Artaxerxes se dirige, né, a Esdras. Versículo 11. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. E logo depois segue a carta. Então observe que aqui no início dessa carta, Artaxerxes se dirige a Esdras. E nos dois versículos, versículo 11 e versículo 12, encontramos o mesmo padrão. Em primeiro lugar, não é dito que Esdras era o escriba. Diz que era o sacerdote Esdras. E depois, como que qualificando esse sacerdócio, então diz o escriba das palavras, né? E depois diz escriba da lei de Deus. Então, irmãos, veja que a ênfase aqui nesse texto, com respeito a Esdras, é o desejo dele de cumprir a palavra, então de ensinar, e ele mesmo era visto pelo rei Artaxerxes primeiro como sacerdote. Então, sacerdote era aquela pessoa que tinha a posição privilegiada, né, de estar se colocar entre Deus e os homens, né? Ele intercedia a Deus em favor dos homens e ministrava aos homens da parte de Deus. E nós somos, né, pela palavra de Deus, somos reino de sacerdotes. Okay? Então, lembre disso, esse é o ponto de partida, é isso que encontramos no Antigo Testamento. Mas, os irmãos sabem que com o passar do tempo, aliás, isso é tão comum, essas coisas que nascem de maneira bonita, de maneira pura, de maneira correta, elas vão perdendo um pouco o sabor, elas vão perdendo um pouco o propósito original. E nos dias do Senhor, esse grupo de escribas tinha uma característica um pouco diferente. Não totalmente diferente, mas um pouco diferente. E agora queremos observar isso no Novo Testamento. Então abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 7, finalzinho do capítulo 7, ou seja, é o final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Aqui começamos a ter uma importante dica com respeito a esses escribas, aos intérpretes da lei, aos doutores da lei, aos mestres de Israel. Mateus capítulo 7, versículo 28. Quando Jesus,
acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Mas por que estavam maravilhados? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Aqui a palavra que aparece traduzida escribas é gramateus. Então aqui encontramos a segunda palavra usada no grego, gramateus, e é traduzida por escribas, mas é o mesmo grupo de pessoas, né, daquele intérprete da lei do nosso texto de Lucas capítulo 10. E aqui temos uma informação importante. E a informação é que o Senhor maravilhava as multidões porque ele tinha autoridade, tinha alguma coisa nele que transpirava autoridade, né? E isso não era detectado nos escribas. Agora, se vocês lerem o livro de Esdras, vemos que Esdras ele se portava de tal forma que ele exercia autoridade, era uma autoridade reconhecida pelo povo. É como se ao longo do tempo essa autoridade foi se perdendo. E a pergunta é por quê? Por que essa autoridade que supostamente os escribas deveriam ter, eles não tinham? E quando o Senhor deu essa palavra em Mateus 5, 6 e 7, ao final delas, todo mundo reconheceu que ele tinha grande autoridade, estavam maravilhados. E o texto nos diz que o contraste era o Senhor contrastado com os escribas, né? Foi o próprio Senhor que nos deu a dica do porquê que os escribas perderam essa autoridade. Então abra comigo ainda em Mateus, no capítulo 23. Mateus capítulo 23. Os primeiros versículos do capítulo. Mateus 23, 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Aqui mais uma vez temos escribas. A palavra gramateus. Ele prossegue no versículo 3 dizendo: Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem. Em outras palavras, o discurso deles estava correto. O discurso deles podia ser aproveitado. O discurso deles podia ser seguido, imitado. Mas não a vida, porque eles não viviam aquilo que eles pregavam. E é por isso que eles não tinham autoridade. Simplesmente por isso. Ao contrário, o Senhor viveu perfeitamente tudo o que ele pregou. E por isso ele tinha autoridade. E essas coisas ele não precisou contar para ninguém. As pessoas percebiam e reconheciam. Por isso que quando ele terminou o sermão da montanha, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Irmãos, aqui temos um princípio espiritual fundamental. A autoridade é algo que segue a vida. A autoridade que temos ou que deixamos de ter é na mesma proporção em que vivemos aquilo que pregamos, né? A autoridade é uma coisa que você pode impor, ela tem que emanar da vida, né? De exercitar, de viver aquilo que pregamos. E aqui vemos que os escribas haviam desviado dessa prática. Contudo, a fala deles ainda era correta. E o Senhor disse: olha, vocês podem guardar e fazer tudo o que eles vos disserem. O discurso deles estava bom. Eles ainda conseguiam contar e recontar aquilo que estava na lei. Então, por enquanto, esse é um princípio importante. Vamos prosseguir olhando para esse grupo. Nosso próximo encontro com eles agora é em Lucas, no capítulo 2. Esse é o evento em que o Senhor ficou para trás, ainda com 12 anos de idade, ficou em Jerusalém. 3 dias depois, seus pais o encontraram no templo. E aqui temos uma menção, mais uma menção a esse grupo importante de pessoas.
Lucas capítulo 2, versículo 46. Lucas 2, 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Irmãos, esses doutores é o mesmo grupo dos escribas, é o mesmo grupo dos intérpretes da lei. Essa aqui é a terceira menção a eles. Aqui a palavra no grego é didáscalos, né? É daqui onde nós tiramos a palavra didático, né? Então é por isso que também doutores da lei muitas vezes são traduzidos por mestres. A palavra mestre aparece às vezes traduzida para representar o didáscalos. E que diz o versículo 46? Ouvindo-os e interrogando-os. Então o Senhor os ouviu e lhes fez perguntas. Agora, o que será que ele ouviu desses doutores da lei? Acho que o versículo 47 nos dá uma dica. 47 diz: E todos os que o ouviam, falando do Senhor, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ora, se o Senhor estava respondendo, haviam-se-lhe feitas perguntas. Então, eu creio que esses doutores perguntavam, e foi isso que o Senhor ouviu, o Senhor respondeu, mas o Senhor também os interrogou. Então, aqui encontramos os doutores da lei perguntando e respondendo, e o Senhor perguntando e respondendo. Aliás, não é de admirar que aqui a palavra usada é didáscalos, porque essa é uma das técnicas mais eficientes em didática, né? A gente faz perguntas e a gente responde perguntas. Uma boa forma de ensinar é fazendo perguntas, né? Procurando entender, né, o quanto que a outra pessoa enxerga de um determinado problema, e a partir das suas respostas a gente consegue ajudar a prosseguir. Bem, então, isso aqui é importante porque nós veremos o Senhor e esses doutores da lei fazer a mesma coisa no texto de Lucas capítulo 10. Fazer perguntas, né, e ouvir respostas. Vamos à última menção que vamos considerar juntos aqui rapidamente, é João capítulo 3, conversa do Senhor com Nicodemos. Então, apenas mais um exemplo. Os irmãos estão familiarizados com a conversa do Senhor com Nicodemos. E no versículo 10 do capítulo 3 do Evangelho de João, o Senhor se refere a Nicodemos nos seguintes termos: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Aqui, mestre é didáscalos, mais uma vez. E a ênfase, segundo os entendidos do grego, é que o Senhor disse: Tu és o mestre em Israel e você não compreende essas questões? E lembrando rapidamente dessa conversa do Senhor com Nicodemos, vocês observam claramente aquele padrão que vimos em Lucas capítulo 2. Perguntas e respostas, respostas e perguntas, um para o outro, e assim o Senhor conduziu, né, e levou Nicodemos adiante. Então Nicodemos também fazia parte, né, desse grupo de pessoas do qual encontramos este intérprete da lei no capítulo 10 de Lucas. Então eu vou encerrar essa primeira parte, que é um certo contexto com respeito a esse grupo que nós encontramos tantos lugares do Novo Testamento. É importante que a gente tenha essas principais características deles em nossa mente, que isso nos ajuda a entender os textos. Mas eu vou encerrar lendo um parágrafo do irmão Campbell Morgan, que ele descreve esse grupo e as suas principais tarefas nos seguintes termos. Veja bem. Podemos dizer, então, que o escriba era perito na lei. Ele tinha 3 funções. Uma era estudar e interpretar a lei. A segunda era dar instrução definida sobre a lei, especialmente à juventude da nação. E a terceira era o exercício de funções judiciais. O intérprete era chamado para decidir questões de direito. O homem do nosso texto era um dessa ordem. Então, assim é que Campbell Morgan apresenta esse homem. Então, agora vamos prosseguir a leitura
acho que temos o contexto necessário para avançar. Versículo 26. Observe que antes do versículo 26, nós vamos terminar com a frase, né? Como que termina o versículo 25? Termina com uma pergunta desse intérprete da lei. E a pergunta é: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta é interessante. O irmão Austin Sparks faz uma observação na qual ele diz que na mente do judeu havia dois conceitos que eram, digamos, muito conectados entre si. Um deles era o de vida eterna e outro deles era o reino. A gente fala vida eterna, mas o texto, o grego, significa vida das eras, né? Ou seja, é a vida necessária para viver as eras. E a gente traduz, essa palavra acabou sendo traduzida não somente em português, mas em inglês a mesma coisa, como vida eterna, a vida das eras. Em outras palavras, é como se ele tivesse perguntado, Senhor, como é que eu adquiro a vida necessária para viver no reino, né, nas eras do reino? E se os irmãos pensarem, é outro lado da moeda, da pergunta ou da conversa que o Senhor teve com Nicodemos. A conversa com Nicodemos era a respeito do reino. E a pergunta aqui desse intérprete da lei era a respeito da vida eterna. E essas duas coisas iam muito juntas, né, na mente do judeu. E há mais uma observação no versículo 25 que ele diz que fez a pergunta ao Senhor para colocar o Senhor em prova. E aqui os comentaristas se dividem. Alguns deles acham que essa observação indica que havia um pouco de maldade, né, vamos colocar assim, na pergunta do intérprete. É como se ele já soubesse a resposta, o que de fato parece óbvio, mas é como se ele quisesse ver se o Senhor ia escorregar na palavra da resposta que ele desse. Né? E outros, por exemplo, como o próprio irmão Campbell Morgan, diz que não necessariamente a colocação dele era maldosa, mas ele queria realmente conhecer a opinião do Senhor, ele queria provar o Senhor. Né? Quando a gente submete um estudante à prova, diz, vocês vão fazer prova, não há maldade nisso, não é para fazer a pessoa tropeçar, mas é para a gente perceber o quanto que eles conhecem de um determinado assunto. Então parece que talvez tenha sido essa a motivação do intérprete da lei. Independente disso, né, isso não afeta demais o restante. O fato é que ele foi e fez uma pergunta da mais alta importância: que farei para herdar a vida eterna? E ele foi com a intenção de provar o Senhor. Mas a primeira coisa que observamos nesse texto é que quem provou aqui foi o Senhor. O Senhor é quem provou o intérprete da lei. O Senhor não lhe deu nenhuma resposta per si. O Senhor respondeu com outras perguntas. E nessas perguntas, acabou que veio a resposta, né? Talvez não a que o intérprete esperava, mas é assim que o Senhor lidou com ele. Então, o intérprete perguntou: Mestre, que farei? Olha a preocupação em fazer. Isso aparece em vários pontos desse texto. Que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Essas eram as perguntas que eram tipicamente feitas para os escribas, para inclusive os rabinos. Então o Senhor foi para, digamos assim, jogar no campo dele, que era o campo da lei. O campo em que ele conhecia muito bem. Então ele foi para a lei, o Senhor, e disse para aquele escriba: bem, então você quer saber o que tem que fazer para ter a vida eterna? O que está escrito na lei? Como que você interpreta a lei? Lembre-se que interpretar a lei era uma das funções deles. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então disse Jesus: respondeste corretamente, faze isto e viverás.
Irmãos, será que aqui nós enxergamos a conexão quase que imediata com aquele texto de Mateus 23? Quando o Senhor diz, olha, faz tudo o que eles disserem, o discurso deles está correto. E aqui o Senhor disse, respondeste corretamente. Mas o que faltava para aquele escriba? A vida. Faltava para ele viver o que ele acabara de dizer. Então o Senhor disse, faze isto e viverás. Então temos aqui um exemplo muito vívido do que aquilo que temos observado nos escribas. Por um lado, pessoas doutores da lei, profundos conhecedores da lei, cujo discurso era correto, capazes de contar e recontar a lei, mas sem autoridade, porque a vida deles não era condizente com seu discurso. E aqui o Senhor, com toda a tranquilidade, com toda a elegância que lhe é pertinente, com toda a objetividade, disse, você respondeu corretamente, né? Faze isto e viverás. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Em muitas Bíblias vocês têm referências cruzadas, né? Talvez vocês tenham a referência cruzada de Marcos capítulo 12. Eu tenho ela aqui, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12 faz menção a um evento que ocorreu na Semana da Paixão, ou seja, 6 meses daqui para frente, 6 meses, né? Já na Semana da Paixão. E um escriba, certamente não este, né? Acho que não seria propício que fosse esse, ele quis colocar o Senhor num aperto. E ele perguntou ao Senhor qual era o grande mandamento. E o Senhor respondeu exatamente o que esse escriba havia respondido. Os mesmos 2 versículos, que não são na sequência, um de Deuteronômio, o outro está em Levítico. Então vemos que a resposta deste escriba estava correta. Estava correta, inclusive, né, no conceito do Senhor. O problema dele era que ele estava preocupado em fazer algo, e ele não estava fazendo o que pregava. Então o Senhor disse, faz isto e viverás. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, e aqui o texto já nos diz que ele não ficou confortável com a resposta do Senhor. Ele, como se ele tivesse percebido que, opa, peraí, eu realmente estou falhando nisso daqui. E ele quis justificar-se e perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Ele tinha acabado de dizer, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu acho que ele percebeu que ele não estava amando o próximo. Né? E ele tentou se justificar, e dizendo, então, Senhor, quem é meu próximo? Como dizendo, se eu soubesse quem é meu próximo, eu amaria, mas eu não sei quem é meu próximo? E o Senhor respondeu com uma parábola. E é aqui onde aparece a tal da parábola que conhecemos como a parábola do bom samaritano. Agora, se vocês observarem, nós vamos ler essa parábola, mas observem que o Senhor respondeu uma pergunta diferente, talvez mais importante. O escriba, o intérprete da lei, perguntou, quem é o meu próximo? E a resposta do Senhor foi na seguinte direção, de quem você está disposto a ser próximo? Observe que é diferente. Né? Há uma certa sutileza na resposta do Senhor, mas ela é fundamental que a gente perceba. O Senhor não estava preocupado em dizer ao escriba, olha, esse é seu próximo, aquele é seu próximo, o outro é seu próximo. Mas ele disse, o intérprete, de quem você está disposto a ser o próximo? Você que tem que ter o coração de próximo. Né? Então vejamos o que diz a parábola. Versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo.
O Vincent, falando das palavras do Novo Testamento, diz que esse passou de largo significa passou do outro lado. É quase como que a pessoa vinha num passeio de um lado da rua e percebeu que tinha alguém semi-morto nesse lado da rua, resolveu mudar de calçada, foi para o outro lado da rua e passou de largo, passou pelo outro lado. Semelhantemente, versículo 32, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Observe que esses dois homens, um é sacerdote, outro é levita, são as figuras talvez mais importantes, vamos colocar assim, da religião judaica. É como que o Senhor tivesse desqualificando a religião naquele momento. Falou assim, olha, esse pessoal está vazio, esse pessoal no coração deles não é nem de amar a Deus, nem de amar o próximo, porque se você amar a Deus, você estará disposto a amar o próximo. Eles passaram por outro lado. E ainda há um detalhe aqui interessante que pode ter uma implicação espiritual ou não, mas observe que a descrição é de descer. Eles desciam. Observe que eles estavam se afastando de Jerusalém, estavam indo de Jerusalém para Jericó. Então, espiritualmente, como se estivessem caminhando em direção oposta ao propósito de Deus. Estavam descendo espiritualmente, né? Casualmente, descia um sacerdote. Versículo 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar. E no versículo 33, o Senhor chega a descrever um samaritano, que conhecemos muito bem. O samaritano era a escória, né, da sociedade no que diz respeito à parte religiosa. Né? O judeu não se dava com o samaritano. Né? Para o judeu, o samaritano sequer era judeu. O samaritano era um gentio. Né? E disse ele, então o Senhor escolheu na parábola dele essa pessoa. Né? E disse que seguia seu caminho, não diz que descia, não sabemos, talvez ele estivesse indo em direção a Jerusalém, talvez não, não sabemos. Ele descia por aquele lugar e vendo também, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Sabe como que essa palavra é traduzida, se passou-lhe perto? O grego significa achegou-se ao lugar, aproximou-se. O samaritano chegou perto dessa pessoa, ele se tornou próximo, fisicamente próximo daquele que estava moribundo. Ele se aproximou. E diz que, e vendo-o, compadeceu-se dele. Olha a sequência, irmãos. Primeiro, ele se aproximou, fisicamente se aproximou. E depois, tendo visto, tendo percebido a situação, então ele se compadeceu. Às vezes a gente fica imaginando que precisamos ter compaixão primeiro, né, para nos aproximar depois. Me parece que é pouco provável que tenhamos compaixão de alguma coisa que a gente não conhece. Então, nessa parábola, o Senhor sugere que o procedimento é inverso. Primeiro nos aproximamos. Depois, vendo a situação, aí pode ser que sejamos movidos a ter compaixão. E esse samaritano teve compaixão. E o versículo 34 prosseguiu dizendo, chegando-se, veja, mais uma vez, ele se aproxima. Perceba que o contraste aqui com respeito ao sacerdote e levita é muito grande. Eles se afastaram, passaram do outro lado, evitaram. Aqui temos alguém que faz o caminho inverso, se aproxima, se achega, né, se compadece. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele, e no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aqui encontramos o Senhor mais uma vez colocando mais uma pergunta para aquele doutor da lei, para aquele didáscalos. O Senhor lidando com ele com perguntas. A forma do Senhor lidar com esse homem foi, digamos,
jogar o jogo que ele estava acostumado a jogar, por meio de perguntas, e nisso daí levá-lo a enxergar que ele não estava adequado. Ele estava querendo fazer algo, então, você está fazendo? Ele se justificou, ele ouviu uma parábola, e ao final da parábola, mais uma pergunta: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele moribundo? Observe que a pergunta do Senhor foi diferente daquela pergunta que o escriba fez. O escriba perguntou: quem é meu próximo? E o Senhor disse: não, mas espera aí. De quem você está disposto a ser próximo? De quem você quer se aproximar para ser próximo? Contou essa parábola e perguntou: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o último versículo diz: replicou-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse o Senhor, vai e procede tu de igual modo. Mais uma vez, o escriba havia dado a resposta certa. Mais uma vez, o escriba não estava fazendo aquilo que ele falava, aquilo que ele entendeu que era o caso. E como ele havia chegado ao Senhor com essa pergunta: que farei? Então o Senhor lhe deu o que fazer. Quando ele perguntou a respeito da lei, e ele respondeu corretamente, disse: faz isso e viverás. Aliás, o texto de Levítico 18:5 diz, Deus dizendo para Moisés, fala: olha, o homem que se pautar pela lei, por ela viverá. A questão é que nós sabemos pelo Novo Testamento, o livro de Gálatas diz isso, que nós não temos como fazer a lei a ponto de viver por ela. Então, a lei que é boa para nós, por causa do pecado, se torna um problema, se torna em maldição. E o Senhor veio nos livrar dessa maldição. O irmão Campbell Morgan faz a seguinte hipótese: se ao invés de tentar se justificar, tendo feito a pergunta para o Senhor, não, olha, mas quem é meu próximo? Se ao invés de seguir esse caminho, o intérprete da lei tivesse dito ao Senhor, falou: Senhor, você tem razão, mas eu não consigo. Como é que teria prosseguido essa conversa? E é bem provável que tivesse prosseguido um pouco na direção da conversa que o Senhor teve com Nicodemos. Porque, observem, eram cabeças parecidas, Nicodemos e esse intérprete da lei. Eles eram do mesmo grupo social, vamos pensar assim. E os dois foram ao Senhor com questões intimamente relacionadas: a vida eterna, a vida das eras e o reino. Só que a maneira, a abordagem é completamente diferente. Um chegou para provar o Senhor. Nicodemos chegou cheio de dúvidas e querendo conhecer, e o Senhor entendeu que ele estava confuso. E na sua confusão o Senhor lhe trouxe luz. E nessa confusão o Senhor lhe disse: olha, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer do alto não pode entrar no reino de Deus. Mas aqui aparece alguém, possivelmente com um coração duro, possivelmente alguém que não estava disposto a reconhecer a sua falha, querendo se justificar dela ao invés de se arrepender, preocupado em que fazer. O que farei para herdar a vida eterna? É como se o Senhor tivesse dito o seguinte: olha, tudo bem, você quer tentar fazer? Vamos lá. O que está escrito na lei? Como que você interpreta? E aí falha. Aí ele se justifica, o Senhor coloca uma parábola. E aí o Senhor pergunta mais uma vez: e aí, quem que você acha que foi o próximo daquele que estava moribundo? Mais uma resposta certa. E o Senhor mais uma vez diz: faz isso. Faze de igual modo. Não sabemos o que continuou, como que foi a vida desse intérprete da lei. Mas provavelmente, irmãos, provavelmente ele mais uma vez falhou. E a menos que ele tivesse chegado à conclusão de que ele não teria como fazer algo, ele não estaria em condições de receber a verdade do Evangelho. Então aqui temos, em essência, os principais pontos desse texto.
que se eu fizesse uma síntese, né, seria, por um lado, a questão da autoridade dos escribas. Por que eles não tinham autoridade? Ora, porque eles tinham um discurso correto, mas eles não tinham uma vida adequada, uma vida condizente. E por que isso é tão importante para nós? Porque essa é a nossa realidade. Se nós não cuidarmos, nós acabaremos tendo, né, uma doutrina correta, sabemos citar textos da Bíblia, conhecemos tantas coisas, conhecemos corretamente, o entendimento não está errado, mas a nossa vida não corresponde, né? E aí nos perguntamos por que nós, né, não avançamos, né? Então esse é um aspecto importante. E o segundo é a questão do próximo, né? Então, ó, às vezes a nossa preocupação é lá, quem? Para quem que eu posso fazer alguma coisa boa? Agora o Senhor diz assim, não, Pai, para quem que você está disposto, né? A quem que você quer se aproximar? Aproxime-se primeiro, estabeleça uma relação primeiro, e aí, vendo a necessidade, aí haverá compaixão. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você amará seu próximo, né? E aí é que nos tornamos próximos daquele que precisa da compaixão, né? Deixa eu terminar então com essa síntese e mais duas observações, né? Uma delas diz respeito às perguntas, as primeiras perguntas que o Senhor fez, né, para esse intérprete da lei, que são duas perguntas relacionadas, mas elas são diferentes. Uma delas é o que está escrito na lei, e a outra é como interpretas. E se olharmos um pouco mais cuidadosamente, veremos que tem um terceiro elemento. O terceiro elemento é faze isto e viverás. Então observe que essas questões relacionam-se à palavra de Deus, né, às Escrituras. E com respeito às Escrituras, nós temos esses três elementos. E nós podemos, talvez, elencar ou relacionar esses três elementos às nossas três partes constituintes: corpo, alma e espírito. Então, o que está escrito na lei é o aspecto, digamos, o que consta na lei. O lado mais físico da história, né? O nosso é como se fosse o corpo da lei, né? Alguma coisa palpável, né? Depois temos uma segunda questão, é como interpretar essas coisas. Nós podemos conhecer o que está na lei e não saber interpretar. Podemos conhecer o que está escrito e não ter uma interpretação correta. Aliás, todas as nossas dificuldades, né, e coisas que a gente não consegue compreender bem na palavra de Deus, não é devido ao que está escrito, é devido à nossa interpretação. Nós ainda não temos a luz necessária. E a terceira coisa, então essa segunda parte, a parte da interpretação, tem a ver com a nossa alma, os nossos pensamentos, né? Então é como que a gente entende a palavra de Deus, como que a gente interpreta. Mas veja que o Senhor não parou ali. Depois de ouvir a resposta do intérprete da lei, ele foi um passo além e disse, faze isto e viverás. Então, irmãos, tem o aspecto da vida relacionada às Escrituras. E isso está diretamente relacionado ao nosso espírito. Então nós precisamos, quando abordamos, tocamos as Escrituras, nós precisamos desses três aspectos. Precisamos conhecer o que está escrito. Conheça, leia, memorize. Ok? Mas nós também precisamos saber interpretar. Né? Com sabedoria, com graça, temos que procurar luz, né, diante de Deus, que Ele interprete pelo seu Espírito, né, os textos para nós. Mas lembre-se, tem a terceira parte. Se não houver essa terceira parte, a gente corre o sério risco de nos tornarmos como os escribas. Nós precisamos buscar diante do Senhor a graça de viver, né, o texto, viver aquilo que lemos, né? Então tem esses três elementos. E a última observação é uma citação que reúne essas questões. É uma citação do Campo Morgan, mas duas coisas interessantes. Primeiro, não é desse livro, do Grandioso Médico, é do comentário dele sobre o livro de Lucas. E a segunda coisa interessante é que não é uma citação dele, é uma citação do pai dele, né? E veja o que ele disse. Ele disse, meu pai
costumava dizer: a diferença entre a lei e a graça é esta. A lei diz: faz isso e viva. A graça diz: viva e faça isso. Então é a graça que nos capacita a fazer aquilo que está escrito. E esse intérprete da lei me parece que foi meio que na contramão. A preocupação dele era o que fazer. Mas o Senhor jogou o jogo dele com muita sabedoria. O Senhor o levou a perceber que ele não conseguiria fazer, a despeito de tudo que ele conhecia, não estava fazendo e provavelmente não conseguiria fazer aquilo que se espera de alguém conforme a lei, conforme aquilo que era tão, talvez especial, tão caro para aquele intérprete. Irmãos, que o Senhor confirme essa palavra e fale a cada um. O Senhor sabe qual que é a condição de cada um, o que é que nós precisamos, cada um precisa. Só Ele que pode fazer a aplicação adequada, né, em cada contexto, em cada coração. Vamos pedir que o Senhor complete essa palavra em nosso coração. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, e de certa forma nos colocamos como aquele intérprete da lei, em que reconhecemos que a nossa vida está tão aquém daquilo que deveria ser. Mas ao contrário dele, nós queremos nos achegar a Ti buscando graça. Graça para prosseguir, graça para aprender, graça para viver, Senhor, de forma agradável e aceitável a Ti. Fortalecidos no homem interior pelo Teu Santo Espírito. Livra-nos, Senhor, de uma vida legalista. Livra-nos de impor legalismo a outras pessoas. Mas dá-nos a graça de prosseguir diante de Ti com humildade, atentos à Tua palavra, atentos ao que está escrito, buscando de Ti luz para sabermos interpretar e graça para vivermos de forma agradável ao Senhor. Pois oramos em Teu santo nome. Amém.